Bom, sou Elder Vilela. Neste exato momento tenho 35 anos, sou educador físico, sou artista circense, atualmente trabalho na companhia do Cirque du Soleil. Que mais? Sou produtor artístico, fui bailarino, fui jogador de futebol, enfim, tudo relacionado com a arte. O motivo de eu gravar esse vídeo, parte do motivo dele é porque por alguns questionamentos das pessoas que são próximas de mim, né? Bom, sempre as pessoas me perguntam: nossa, Helder, como é ser um artista trabalhando numa das maiores companhias de circo do mundo? Como é ser artista no Brasil? Como é ser artista fora do Brasil, tendo já trabalhado em vários continentes? Enfim, como é ser uma pessoa bem-sucedida na sua carreira? E particularmente eu me considero uma pessoa bem-sucedida na minha carreira, assim, no quesito técnica, no quesito ser bem conhecido, no quesito ser popular, no quesito também você ser bem reconhecido, enfim. Mas esses dias me perguntaram como é ser negro. E eu fiquei me perguntando assim, será que ela me perguntou como é ser negro sendo artista? Como é ser negro num país muito preconceituoso? Como é ser negro fora do seu país? E um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo também é por conta desses vários acontecimentos que ocorreu nessa semana, de protestos, dos ativismos, em decorrência das mortes das pessoas negras, mas foram mortes injustamente, sabe? E eu me senti na obrigação, e acho que é um bom momento para eu dar um depoimento de coisas que aconteceram na minha vida por eu ser negro. Então é como se fosse eu falar sobre o lado negro da vida, mas o lado negro por eu ser negro, não o lado negro de ser uma coisa ruim. Não sei se eu consigo fazer vocês entenderem, mas é o lado negro pele, sabe? O lado negro de você ser uma pessoa preta, que só uma pessoa negra sabe o que é ter um lado negro da vida. Eu vou começar contando coisas sobre a minha infância, são coisas pontuais que aconteceram. Não dá para colocar tudo, porque só uma pessoa negra ela sabe o tanto que ela sofre de racismo. E nos meus 35 anos para cá, muitas coisas aconteceram e coisas acontecem até hoje. Então, um dos primeiros fatos é uma coisa que eu me lembro de quando eu tinha 8 anos de idade. Eu ia sempre fazer trabalho de escola na casa de uma amiga minha. E certo dia eu cheguei lá e entre a calçada e a rua tinha um cimentado. Eu não sei dizer o que era exatamente aquilo, mas era um cimentado. Aí eu fui, acho que eu tava correndo, sei lá o que eu tava fazendo, e eu meti o pé ali bem no meio, foi o meu pé direito. E aquilo cortou todo o meu pé e ficou aquele monte de sangue, enfim, aquela lambuzeira e tudo mais. Aí entrei na casa dela, a mãe dela lavou os meus pés, né? E lavou com água e sabão e tudo mais, e a minha amiga tava lá do lado falando, ai tadinho, tudo, mas não tava nem doendo. Aí a mãe dela chegou pra mim e falou assim, nossa, eu não sabia que o seu sangue era vermelho, eu achei que o seu sangue era azul. E eu, e eu super inocente, né? Uma criança inocente, não tinha maldade nisso, eu olhei pra ela e falei assim, o meu sangue sempre foi vermelho. Não lembro de ter sido de outra cor em algum momento, né? E eu lembro que eu até falei pra ela, eu sei que o sangue das aranhas são amarelo, né? Mas o meu sempre foi vermelho. Aí, hoje em dia, eu pensando nesse fato que aconteceu, eu fico matutando aqui na minha cabeça. Eu não tenho raiva dela por ela ter tido esse tipo de pensamento. Eu acho que foi um racismo estrutural, porque eu não vi maldade nas falas dela, eu vi também uma ingenuidade. Assim como eu fui ingênuo de não perceber nada de maldade nas falas dela, eu acho que ela também foi ingênua e não teve maldade nenhuma em perguntar, tipo, nossa, o seu sangue é vermelho, porque acho que na minha cabeça também, hoje em dia, acho que ela nunca tinha visto
uma pessoa negra se cortar, ou ela nunca tinha tido um contato tão próximo com uma pessoa negra. Acho que o contato mais próximo foi eu, que era amigo da filha dela. Enfim, mas é muito doido. Hoje eu só faço dar risada porque falei, gente, como que pode uma pessoa achar que o sangue da outra é azul só porque a pele dela é mais escura? Tipo, que doido isso, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Eu tenho certeza absoluta que até hoje isso ainda acontece. Mas enfim, a gente tem que ir quebrando essas histórias, quebrando esses paradigmas, esses pensamentos das pessoas, porque, enfim, o racismo estrutural ele tá aí e ele vai acontecer sempre até um dia que a gente corte isso pela raiz. Um outro ponto é sobre os bullying, né, que a gente sempre sofre na escola. Eu sempre sofria bullying de ser chamado de macaco, de ser chamado de cabelo duro. Eu lembro um que era muito forte, que meus amigos sempre me chamavam de pano de engraxate, sempre me chamavam de carvão. Enfim, tudo que é relacionado a preto, tudo que é relacionado a negro, tudo que é relacionado a escuro, a dark, esses apelidos eles se submetiam sobre mim. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então chegava uma hora que eu não lembro mais, mas acho que eu nem ficava mais triste, sabe? Eu só deixava passar e chegava em casa, contava para meus pais, enfim, era por isso mesmo. E vida que segue, no dia seguinte as mesmas coisas e as mesmas coisas, até que cada dia que vai passando, né? Você e os seus amigos vão se amadurecendo e vão parando com essas brincadeiras, e outras brincadeiras piores vão vindo, ou essas brincadeiras vão saindo porque vocês vão criando mais consciência, enfim. Mas isso é um ciclo, é uma bola que às vezes não tem fim e às vezes tem fim. Isso vai depender muito do meio que você convive. Eu estudei numa escola que se chama SESI. Tenho muito orgulho de ter estudado lá. Eu e meu irmão nós estudamos lá. E essa escola, ela não é particular, mas também ela não é pública. Mas é uma escola que fica ali num patamar intermediário. E por ela ser uma escola muito bem renomada, na época, você só entrava lá com um concurso, não sei se não era concurso público, você entrava com sorteio. E eu e meu irmão nós fomos sorteados. E eu lembro que na minha série só tinha eu e mais 2 de negros. E na escola inteira só tinha 5. O outro era meu irmão e a outra pessoa era outra pessoa de outra turma. Então, ou seja, numa escola que a escola era pequena, uma escola tipo de 300 alunos, só tinham 5 negros. Então, vocês imaginam, né? Tipo, a gente já entrava na escola, a gente só via todo mundo branco, né? E a gente não via nada, nenhuma pessoa que se identificava com a gente, que remetia a minha imagem ali na frente. Nossa, aquela pessoa, eu me identifico com ela porque ela se parece comigo. Não existia isso. Então, eu acho que o racismo estrutural já existia ali, sabe? Mesmo sem a gente saber, porque acho que essa palavra na época nem existia, eu nem sabia da existência dela, e muitas pessoas também nem sabiam o que era isso. Então era uma coisa normal, sabe? Na minha vida ali era normal eu ver mais pessoas brancas. Então, por eu ver mais pessoas brancas dentro da escola, na minha cabeça eu achava que pessoas brancas estudavam mais do que pessoas negras. Consequentemente, pessoas brancas tinham mais oportunidade de ir à escola do que pessoas negras. Outra coisa pontual que hoje em dia eu acho engraçado, mas também é muito triste, né? Era uma vez que eu estava na calçada da minha casa, aí a minha mãe estava ali comigo, né? E eu lembro que na época tava a questão do Michael Jackson, né? Por ele estar ficando branco naquela época, né? E eu cheguei e falei assim pra minha mãe: mãe, o Michael Jackson, ele virou branco. Aí minha mãe falou assim: sim, ele virou branco, meu filho. Aí eu falei assim pra ela: eu quero ficar branco. Aí minha mãe falou assim: ué, mas por que você quer ficar branco?
Eu falei, eu quero ficar branco porque aí ninguém vai mais mexer comigo se eu ficar branco. Aí eu. Eu não. Desculpa. Então, eu falei pra ela que eu queria ficar branco porque eu achei que ninguém ia mais mexer comigo. E ela, eu não lembro mais qual foi a reação dela, isso faz muitos anos, obviamente, né? Sei lá, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Ela me abraçou e ela não me respondeu o motivo que ele não tinha ficado branco, porque eu lembro que naquela época tinha muitos boatos, né, que ele tinha ficado branco porque ele quis, porque ele não gostava da cor dele, não gostava da pele dele, não gostava do nariz dele, enfim, várias coisas. Mas hoje em dia eu sei assim mais ou menos, né? Não sei se eu sei é a verdade também. Eu sei que ele ficou branco porque ele tinha uma doença que se chamava vitiligo, e ele acelerou o processo, justamente para não ficar com o corpo todo manchado, enfim. Esse lance do Michael Jackson foi muito doido, né? Hoje em dia eu acho engraçado, mas na época era um karma que me perseguia, né? Porque eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tipo, meu, se o Michael Jackson ficou branco, então existe um tratamento, existe alguma coisa para você ficar branco. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando, eu falei, nossa, então, ou seja, a cura do preconceito, a cura do racismo, como se a cura do racismo fosse você ser branco, sabe? Eu não vou sofrer mais racismo porque agora eu sou branco, eu estou curado. Sendo que quem tem que ser curado são os racistas, né? As pessoas preconceituosas. E é lamentável, né? Uma criança ter que se submeter a esse tipo de pensamento, a esse tipo de querer, justamente para ela parar de sofrer bullying, parar de sofrer preconceito. Gente, uma criança de 8 anos, uma criança, sabe? Qualquer pessoa, na verdade, ela não tem o direito de sofrer nenhum tipo de preconceito, porque ela nasceu daquele jeito, ela não escolheu nascer daquele jeito. Ela só tem que ser aceita pela sociedade do jeito que ela é, independente de como ela seja. E eu lembro que eu lutei muito, sabe, por esse tipo de pensamento, sabe, em querer ser branco, para parar de sofrer preconceito. Bom, foi tenso, foi muito tenso. Minha adolescência. Outro ponto muito marcante na minha adolescência foi quando eu entrei no meu primeiro emprego, que foi na Caixa Econômica Federal. Eu entrei lá pelo programa Jovem Aprendiz, eu lembro até hoje. E eu acho que esse programa ainda existe, tomara que exista, porque ele é muito bom, tá? Ajudou muita gente, me ajudou muito também. E eu lembro que eu entrei como... a princípio eu entrei como posso ajudar, que são aquelas pessoas que ficam na frente, lá perto do caixa, ajudando aquelas pessoas que têm mais dificuldade para fazer operações ali, operações tipo saque, depósito, enfim, essas coisas. E eu ficava ali como posso ajudar, né? Aí eu lembro, nossa, foi muito forte isso também. Eu lembro que passou mais ou menos umas 2, 3 semanas e me tiraram dali, né? Simplesmente. A Elder chegou um dia, minha gerente, né? Você vai fazer agora só trabalhos internos. Vai ficar mexendo com dinheiro, com caixa, com a tesouraria, com arquivos de documentos, enfim, tudo isso, né? Aí eu, sem entender nada, né? Tá bom, só tô aqui para obedecer ordens, né? Fui fazendo meus trabalhos. Aí, certo dia, eu ouvi alguns boatos de que tinham me tirado dali porque os clientes lá na frente, né, eles estavam se sentindo desconfortáveis de ser atendido por uma pessoa negra, por estar mexendo com o cartão delas, com dinheiro, de estar ajudando ali na frente. Então, eles me tiraram dali.
E eu já era adolescente, né? Então eu já tinha um pouco mais de noção, né? E de consciência desse lance de preconceito, de racismo também, porque eu já tinha sofrido um monte de coisa, né? Mas já tinha também um pouco de discernimento, de saber distinguir o que era um pensamento errado. E eu fiquei pensando, como pode hoje em dia a pessoa... eu tava trabalhando no banco, sabe? Eu tava uniformizado. Eu não era um qualquer que entrou ali para tentar extorquir, para tentar roubar, para tentar furtar qualquer coisa. Eu tava com meu uniforme, com meu colete, tava de social e tudo mais. Eu era um funcionário identificável do banco. Então, por que uma pessoa ter medo de mim, um funcionário do banco? Só por eu ser negro? É incrível, me tiraram dali, porque as pessoas não se sentiam confortáveis em ser ajudada por um negro. Péssimo, péssimo. Enfim, a partir desse momento eu percebi que todo o meu emprego, depois desse, eu teria algum tipo de problema, sabe? Não todo o meu emprego, toda a minha vida dali pra frente. O resto da minha adolescência, a minha entrada na faculdade, que eu não sabia se eu ia entrar ou não, ou se eu ia conseguir entrar por eu ser negro, os meus outros empregos, enfim. O resto da minha vida, a partir dali, eu sabia que eu ia ter problema com isso. Não era uma coisa que ia acabar. E era isso. Era isso. O meu emprego, eu sofri isso. Coisas na minha adolescência também que ficou muito marcante foram as inumeráveis blitzes que eu sofria. Sempre, sempre durante o dia. Já sofri blitz quando eu era criança, eu e meus amigos, vários amigos assim, mas aí tinham mais amigos negros ali em volta, né? Já sofremos blitzes. Eu lembro marcantemente que 2 dos meus amigos, eles são brancos, e eles sofreram 2 blitzes na vida deles. Eles nunca tinham sofrido nada. E 2 dessas, eles estavam comigo. E a gente sabia que era por minha conta que eles tinham sofrido blitz. E para eles era uma coisa muito engraçada, né? Porque isso saía do cotidiano deles, né? Saía da rotina deles, então, como saía da rotina deles, passava a ser uma coisa emocionante. E por ser uma coisa emocionante, era uma coisa engraçada, porque era fora do normal para eles. E eles ficavam só dando risada, tipo, nossa, ali aquele buscador, ele vai querer parar a gente e tal. Aí o policial parava, apontava a arma na nossa cabeça, eles ficavam com aquela coisa meio de querer dar risada. E eu não, eu ficava com medo, pra mim não era engraçado, pra mim não era nada emocionante, porque não saía da minha rotina, aquilo fazia parte da minha rotina, e pra mim era uma questão de sobrevivência. Então, se pra eles era engraçado, pra mim era sobrevivência, porque eu sempre sabia que eu ia sofrer isso, algumas vezes mais incisivo as ações dos policiais, ou seja, algumas vezes mais bruto, mais agressivo, algumas vezes não, mas sempre ia ser perigoso para mim, porque eu nunca sabia se eles estavam de bom humor ou mau humor, eu nunca sabia se eles eram mal intencionados ou não, então sempre era sobrevivência. Não fala nada, abaixa a cabeça, não retruca, não olha nos olhos dele, não fica com capuz, não fica com boné, não fica com cara feia, sempre fica com uma cara feliz, dando risada, enfim. Enfim, pra mim sempre era diferente. E eu lembro que isso era recorrente, né? E marcou muito na minha adolescência porque sempre acontecia isso e eu sentia às vezes meio constrangido porque eu fazia os meus amigos passarem por isso também. Agora chegou o grande momento, né? Entrei para a faculdade, né? Bom, obviamente eu entrei pelo meu mérito, pela faculdade, estudei muito para isso. Meus pais não tinham dinheiro e nem condições para me pagar um curso pré-vestibular e também não tinha dinheiro para me colocar numa escola particular, enfim, alguma coisa que me desse mais conhecimento. Mas graças ao meu desempenho na escola e a minha maturidade, eu estudei bastante para isso,
Consegui sim entrar na faculdade. Eu entrei na Universidade Metodista com um curso de Educação Física, tá? Aqui na minha cidade mesmo, em São Bernardo do Campo. Entrei por cotas, tá? Tenho muito orgulho sim de falar sobre as cotas. Elas estão aí para ajudar, elas estão aí para favorecer a população menos favorecida. Privilegiado. A população menos privilegiada, que somos nós os negros, infelizmente. Não entrei lá, como posso dizer, eu não entrei lá unicamente por conta das cotas, obviamente foi merecimento meu também, mas as cotas elas ajudaram sim. Eu lembro que a Metodista ela fazia um programa de cotas que era assim, você primeiro tinha que se sair bem, tá? Eu entrei com vagas remanescentes, ou seja, todo mundo que fez o vestibular, todo mundo passou, já preencheu as vagas. Mas tinham vagas que eram destinadas somente para cotas. Aí, para concorrer a essas vagas de cotas, você teria que ter ido bem no vestibular. Aí eu lembro que o meu vestibular, como eu acertei 80% das questões, então eu tive uma ótima colocação. Aí sim, eu fui migrado para o programa de cotas e lá eu pude escolher qual era o curso que eu queria participar. Então, ou seja, foi merecimento meu sim, porque eu estudei bastante e fui bem na prova. Aí depois disso eu fui migrado para o programa de cotas, né? Ou seja, se não fosse as cotas, eu não teria entrado, mesmo eu tendo atingido a meta do vestibular. Bom, enfim, isso era um ponto da faculdade, tá? Na faculdade eu entrei na minha turma, acho que tinha mais ou menos 150 alunos no comecinho do curso, e eu lembro que só tinham 4 negros, tá? Então, ali na faculdade eu lembro que eu não sofria nenhum tipo de preconceito ou discriminação racial do gênero, mas eu lembro que eu era um pouco tímido, porque a universidade inteira era feita só de pessoas brancas, o corpo docente também era feito só de pessoas brancas, até o quadro de funcionários da limpeza, dos restaurantes, enfim, tinha banco lá dentro, e tudo era branco. E a minoria eram pessoas negras, inclusive no meu curso que só tinham 4, então eu me sentia um pouco reprimido por conta disso, mas nunca tinha sofrido nenhum tipo de preconceito. Uma vez também que era uma universidade, né, e todo mundo ali era intelectual, então não tinha nem por que uma pessoa ficar fazendo tal prática, apesar de ter sim, tá, gente? A época da faculdade foi em 2004, eu entrei lá em 2004 e saí de lá em 2008, porque eu me formei, fiz o meu curso de bacharelado, licenciatura, depois eu fiz um curso de extensão, uma especialização em atividade física para a terceira idade, que eu adoro. Aí depois disso, passado uns 2 anos, eu entrei na ENC, na Escola Nacional de Circo, por meio de um concurso público também, um edital federal. Entrei na escola de circo. Foi um dos melhores acontecimentos que eu vi na minha vida, sabe? Mudou totalmente. Não dava pro vinho, porque eu ainda continuo fazendo práticas de atividades físicas, né? Mas ela mudou totalmente o meu conceito de ser neste mundo, uma vez que agora você é artista, né? Eu saí de professor para artista e é uma outra realidade, né? Você trabalhar com arte no Brasil. E, bom, na minha vida de artista dentro da escola, eu não sofri nada, mas o que eu sofria era fora da escola. Eu tinha que pegar, como eu morava longe da escola, eu tinha que pegar perua, né? Aqui em São Paulo a gente fala perua, mas no Rio de Janeiro eles falam Kombi. Então eu tinha que pegar Kombi todos os dias. E eu pegava essa Kombi com os meus 2 amigos que iam junto comigo para a escola, que é a Geórgia e o David, tá? E todos os dias a gente sofria, não todos os dias, né? Mas pelo menos umas 3 ou 4 vezes na semana, era muito frequente, a gente sofria blitz. E nessa blitz eles paravam as peruas, Kombis, e tiravam somente eu e o Davi de dentro da perua. Por quê? Porque eu sou negro, o meu amigo Davi ele é pardo
E a gente não ia, a gente ia com o uniforme, com a roupa que a gente ia para treinar na escola, que era short, bermuda, às vezes a gente ia de tênis. A gente ia com uma roupa mais simples, porque lá na escola a gente ia fazer circo. A gente ia rolar no chão, ia fazer um monte de coisa, enfim. Então a gente não ia com roupas muito bem, a gente não ia muito bem apresentável, sabe? Para pegar um transporte público para ir até a escola de circo. Então, quase todos os dias eles paravam, nós dois, sempre, durante 3 anos. Aí teve uma semana em específico, foi a semana que foi, assim, mais engraçada, barra deplorável, que teve um policial que ele me parou, fez eu descer, né, colocou a arma na minha cabeça, que é todo o procedimento que eles fazem, né, procedimento padrão contra pessoas pobres e negras e pessoas que eles acham que tem algum possível risco ali. E coloca a mão na sua cabeça, você coloca a mão na viatura e revista todo você, tira suas coisas de dentro da sua mochila, joga no chão, enfim, toda aquela coisa, aquela coisa humilhante. E ele olhou assim e falou assim pra mim, e aí, neguinho, né? Aí eu fui olhar assim pra ele e falei, nossa, é a terceira vez consecutiva, dias consecutivos que você me para. Você se lembra de mim? Aí ele falou assim, e aí, neguinho, não lembro de você não, pô, é tanta gente que a gente para assim. Aí eu falei assim, mostrei meu celular pra ele e mostrei uma foto de eu fazendo circo. Aí ele olhou assim e falou, pô, é você, neguinho, é você que é do circo, você que é o acróbata. Ah, lembrei sim, pô, é mesmo, né? Tipo, é o terceiro dia já que eu paro você, tudo, né? Ou seja, ele lembrou de mim, porque todos os dias que ele me parava, ele pedia pra ver minhas coisas, pra ver minha mochila, aí ele perguntava, esse celular é seu? Aí falava, sim, esse celular é meu, aí mostrava a minha foto, eu faço circo, tô indo pra escola de circo, a mesma história. E, obviamente, né, não teria nem porque ele, não sei se não teria por que ele lembrar, né, porque eu imagino que eles abordam dezenas ou centenas de pessoas por dia, mas acho que ele teria, pelo menos, como lembrar de mim, porque é um rosto familiar, né, e é no mesmo ponto, ele me parava sempre no mesmo ponto de ônibus, que a perua passava, quando chegava naquele ponto de ônibus ele parava todo mundo e fazia descer só os negros que estavam ali. Mas, eu não sei dizer, gente, é muito doido isso. Às vezes eu não sei o que dizer porque você fica confuso do que você pensar, o que se passa na cabeça da pessoa, porque é tão maluco você pensar assim, tipo, meu, como que pode você não se lembrar dessa pessoa que você já parou ela há 2 dias atrás e você não lembrar do rosto dela? Aí a pessoa vai e fala, meu, é um rosto negro. Rosto negro você vê em qualquer lugar, você vê todos os dias, você para toda hora. Não tem como eu lembrar de um rosto negro. Tipo, meu, mas você tá parando essa pessoa, você já revistou ela, você sabe o que tem na mochila dela, você sabe pra onde ela tá indo. Então, eu não sei, eu fico muito confuso em pensar que como coisas absurdas possam passar na cabeça de uma pessoa, sabe? Uma vez que ela trabalha diretamente com o público, né? No caso, a sociedade, e ela tem que lidar com esses problemas todos os dias, então isso vai virando automático, sabe? Ele já sabe, ele já tem aquele filtro, aquele feeling de saber, tipo, essa pessoa, ela tá indo pra escola, essa pessoa, ela é suspeita, essa pessoa tá aqui porque, não sei, vou só parar ela. E acho que era o meu caso. Essa pessoa tá aqui, ele é negro, vou parar ele. Tipo, ele não tinha um filtro de pensar, tipo, nossa, eu acho que eu conheço esse rosto, eu sei que uniforme é esse, ele tá de mochila. Não. Ah, é negro, vamos parar. Tipo, era isso. Então, é mais pelo fato de, não é nem pelo fato de ser a Escola Nacional de Circo, de contar um pouco sobre isso, porque lá foi tudo lindo, maravilhoso. Agradeço de coração e ainda faço parte dessa família, mas é mais pelo fato de morar no Rio de Janeiro. Então, morar no Rio de Janeiro, pra mim, eu digo Rio de Janeiro porque eu vejo lá como uma das cidades mais
preconceituosas e mais perigosas para um negro morar no Rio de Janeiro. Então eu me sentia desse jeito. Para mim era sempre uma questão de sobrevivência morar no Rio de Janeiro, porque eu sou uma pessoa muito livre, eu gosto de andar muito sozinho, eu gosto de passear muito, eu gosto de ir muitos em lugares que não tem muita aglomeração de pessoas. Aí eu tinha que prestar muita atenção na hora que eu fosse andar sozinho, porque assim, obviamente, né, que eu tinha que escolher, né, detalhadamente os lugares por onde eu ia andar, né, e eu tentava andar nos lugares que são menos suscetíveis a qualquer tipo de perigo para mim, né. Mas, por exemplo, eu gosto muito de andar sozinho, né, como eu tinha falado, mas eu não poderia andar sozinho nos mesmos lugares à noite jamais. Ainda mais lugares que são mais ermos, que não tem muita aglomeração, que são mais, enfim. Mas isso é muito engraçado, porque para uma pessoa branca, ela pensa, eu não vou passar por aquele bairro, ou então não vou naquele parque porque ele é muito vazio, ele tem pouca iluminação, ele é muito ermo, não tem aglomeração, não tem segurança. Tudo bem, ótimo uma pessoa branca pensar isso, porque ela está se resguardando do que possivelmente possa acontecer algum risco para ela, pela sua vida. Agora, uma pessoa negra no Brasil não tem essa opção. Uma pessoa negra, a qualquer momento, a qualquer lugar, enfim, a qualquer momento, em qualquer lugar, ela não pode estar sozinha, porque ela pode sofrer essa repressão. Entende a diferença? Sabe? O meu amigo que é branco, ele não pode andar sozinho à noite no Parque do Ibirapuera, porque ele se sente ameaçado que pode vir algum problema ali. Agora, eu não posso andar sozinho à noite na Avenida Paulista, porque pode acontecer o mesmo comigo. Situações diferentes em lugares diferentes, sabe? No Ibirapuera, não tem muita gente. Na Avenida Paulista tem muita gente. Mas a mesma situação dele ser abordado pode acontecer com ele lá, pode acontecer comigo na Paulista. Então, ou seja, nós negros, a gente não tem opção. A gente tem que pensar em tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, é muito difícil. É como se a gente fosse refém no nosso próprio país, sem a gente ter feito nada. Você sempre sendo justo e honesto, por mais que você seja justo e honesto, você sempre vai ser julgado. Então é isso. Eu trabalhei numa companhia circense, um circo da Itália, que estava fazendo temporada no Marrocos, um país da África, que foi no ano de 2014. Isso. Foi um ano depois que eu me formei na escola de circo. Isso. Aí, enfim, assim que a gente chegamos com as malas, eu fazia parte de um trio de mamão. Eu e meus 2 amigos brancos, né? Nós chegamos lá no circo, aí todo mundo parou e olhou assim pra gente, e o dono do circo, ele era italiano, mas ele falava espanhol. Aí ele falou em espanhol e falou assim: nossa, eu não sabia que no Brasil tinham negros. Pra mim só tinham brancos no Brasil, porque meus 2 amigos é branco e tinha só eu de negro no trio, né? Aí nós ficamos assim, um olhou pro outro e falou assim, tipo, nossa, 50% da população do Brasil são negros. Por que ele pensou que só tinha brancos no Brasil? Justamente porque lá fora, tudo que passa no Brasil são só de pessoas brancas, não passa de pessoas negras. Se passa de pessoas negras é fazendo alguma coisa de ruim. Enfim, mas esse não é o ponto. Tá? Aí a situação é que o meu pai, infelizmente, ele sofreu um acidente aqui no Brasil. Aí eu lá do Marrocos tive que sair para visitar ele, né? Porque infelizmente ele já estava nos últimos dias, já estava pertinho de partir. Aí comprei uma passagem de última hora, vim pro Brasil. Quando eu cheguei na alfândega do Marrocos, alfândega, né? Quando eu cheguei na alfândega, não me deixaram passar. Por quê? Porque eles acharam que eu era um imigrante africano querendo sair do Brasil ilegalmente.
não me deixaram passar, porque eles acharam que eu era um imigrante africano querendo sair do Marrocos ilegalmente em direção ao Brasil. Aí eu falei, como assim? Eu sou brasileiro, olha o meu passaporte. Aí olharam meu passaporte e tudo, né? Aí olharam também a minha certidão de nascimento, porque eles não estavam acreditando somente no meu passaporte e viram que eu realmente era brasileiro, tá? Enfim, um racismo já nessa parte. Consegui sair do Brasil, consegui sair do Marrocos, vim para o Brasil, visitei meu pai, voltei para o Marrocos. Assim que eu cheguei no Marrocos, meu pai faleceu. Não pude mais voltar para o Brasil, porque a passagem era uma vez por semana e ninguém esperava uma semana para fazer o enterro. Enfim. Aí depois aconteceu a mesma situação no Marrocos, parecido. O circo inteiro estava partindo para a Espanha, tá? Então a gente teve que pegar um navio, colocamos todos os animais no navio. Enfim, todo mundo foi pro navio. Aí quando a gente chegou no porto, na alfândega do porto, né, para sair da África para ir para a Europa, todo mundo foi passando e eu não passei de novo. Aí eu falei, meu Deus, e eu já sabia por que eu não tinha passado de novo, né? Mas ninguém sabia, né? Porque eu não tinha falado da situação que aconteceu quando eu fui visitar meu pai. E eles falaram assim, você não é brasileiro, você não é brasileiro, você é um marroquino, tá querendo sair daqui ilegalmente. Aí eu fiquei assim, e eles falando tudo isso em inglês, né? Aí fui, chamei o meu chefe foi lá, teve que levar todos os meus papéis do Brasil, e quando eu voltei pro Brasil, eu já tinha pegado mais documentos que comprovassem a minha nacionalidade brasileira, tá? Porque eu sabia que em algum momento tudo isso ia se voltar. Aí, enfim, fiquei preso na alfândega por umas 2 horas, mais ou menos, né? Atrasou toda a viagem de todo mundo do navio, porque para simplesmente provar que eu era brasileiro e que eu não era marroquino, negro, querendo sair da África e em rumo à Europa, para ganhar vida na Europa, tá? Bom, acho que esse foi um dos últimos fatos assim mais terríveis de preconceito que aconteceu comigo. E agora só tem 2 perguntas que eu vou fazer elas aqui, né? Mas que fizeram para mim, tá? Eu vou precisar ler. Se eu teria medo se visse um negro na rua, sozinho, ou de capuz, ou com uma roupa que é meio suspeita, ou de boné. Aí me perguntaram se eu teria medo se eu visse uma pessoa assim na rua. E eu respondi que não teria medo. Aí ela foi e me perguntou assim, mas você sabe que aquela pessoa é meio suspeita, tudo, né? Ela tá de capuz, ela tá de boné, ou então ela tá sozinha do outro lado da rua, andando assim, talvez em sua direção, talvez não, e ela é uma pessoa negra. Aí eu falei assim, sim, mas eu não teria medo se eu visse uma pessoa com essas condições físicas, essas características. Porque todas as vezes que eu sofri alguma repressão ou alguma agressão, seja verbal ou física, foram só por pessoas brancas. Ou seja, eu não critico, não reprimo meu amigo, ele é branco, por ele ter tido esse tipo de pensamento. Porque talvez na vida dele, em algum momento, obviamente, ele pode ter sofrido algum tipo de agressão ou repressão por uma pessoa negra, né? Mas ele disse que não também. Mas isso é um racismo... Então, ele disse que não, ou seja, ele está tendo um tipo de racismo estrutural, que é o que impõe pela sociedade que as pessoas negras elas são mais perigosas do que as pessoas brancas. Ou seja, mesmo ele não ter sofrido nenhum tipo de agressão por uma pessoa negra, ele vai ter medo de uma pessoa negra porque ele pode achar que essa pessoa negra pode fazer algum tipo de agressão com ele. Isso é um racismo estrutural que está criado na cabeça dele, mas é imposto pela sociedade, não é culpa dele, é culpa da sociedade que foi influenciando ele. E já no meu caso, eu não tenho medo de pessoas negras porque eu nunca sofri nenhum tipo de agressão ou repressão de pessoas negras, mas sim de pessoas brancas. Ou seja, se eu visse
uma pessoa negra e uma pessoa branca andando lado a lado, de capuz, vindo em direção a mim, ou eu ia ter medo dos dois, ou eu não ia ter medo de nenhum. Ou eu ia ter medo só da pessoa branca. Bom, e a outra pergunta que outra pessoa me fez, outra pessoa branca também, é: o que você acha das pessoas que ficam fazendo manifestação a todo momento? Você acha chato isso? Aí eu falei assim: ah, tá, você tá querendo saber se eu acho chato as pessoas que fazem, os ativistas, né, que fazem manifestação a toda hora. Tipo, você liga o jornal, tem uma pessoa lá falando: ah, vamos defender as causas negras, vamos defender as cotas, vamos defender o preconceito, o racismo. Aí você vai olhar no noticiário, no jornal impresso, estão lá as mesmas coisas. Você liga, troca de canal, as mesmas coisas. Você vai sair na rua, manifestações. Aí ele quer saber se eu acho chato essas pessoas que ficam a todo momento fazendo manifestações. Aí eu disse assim: bom, eu não acho nem um pouco chato. Eu acho que tem que ser mais, temos que ser sim mais chatos, porque eu falei pra ele que o chato não é a pessoa que está fazendo manifestação. Chato somos nós que sofremos opressão a todo momento. Então, por mais que você venha a todo momento manifestações, você pode: nossa, que chato, toda hora alguma coisa está falando sobre racismo, mas você não se pergunta se tipo, nossa, você não se coloca na posição contrária, na pele do negro, e fala assim, tipo, eu falo: nossa, que chato, todo dia quando eu saio na rua eu sofro racismo. Então, aquelas pessoas que estão achando chato isso, a nossa voz explodindo agora em todo mundo, elas têm que se parar e pensar, tipo, nossa, será que os negros estão tão felizes com isso, com essa situação? Tipo, nossa, é chato todo dia você sofrer racismo, todo dia você sofrer preconceito, tipo, é tenso, gente. Vocês podem achar que é chato, mas é mais chato ainda pra gente que sofre preconceito a todo momento. Desde que eu nasci, eu tenho 35 anos, tá? Eu sofri preconceito desde a minha infância até agora, e eu tenho certeza que enquanto eu viver, eu vou sofrer preconceito ainda. E vai ser chato, vai continuar sendo chato, porque sempre vão ter pessoas que ainda vão ter a cabeça pequena, vão ter fechado no seu mundo, e é isso, é a nossa vida. Então, esse é um pouquinho dos pontos. É claro que teve muito mais coisa que aconteceu, tá? Infelizmente, mas eu conto só algumas coisas pontuais que eu acho que foram significantes para vocês saberem um pouco da minha vida. E esse é o lado negro da vida do Elder. Esse é o lado negro de ser um artista circense, de ser um artista no Brasil, de ser um artista no mundo, tá? A vida não é feita só de flores. Mesmo que você seja muito bem sucedido na sua carreira, na sua modalidade, dentro da sua família, que você seja muito querido, e eu tenho certeza, eu sou muito querido pelos meus amigos, agradeço muito, meus amigos, minha família. Mesmo você tendo tudo isso, sabe, pessoas queridas próximas de você, amor incondicional, você ainda, por ser negro, você ainda vai sofrer opressão, você vai sofrer repressão, você vai sofrer agressão. Ou seja, não será um mar de rosas ainda na minha vida, porque eu sou negro, porque eu sou artista. Enfim, coisas ruins ainda acontecerão, mas a gente segue na luta, a gente segue no ativismo, e eu queria somente contar um pouquinho para vocês da minha história, tá? Do lado negro da vida, do lado negro do Elder, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se emocionado ou não, tá? Ninguém é preciso, ninguém é obrigado, mas essa é a minha história, tá bom? Um beijo e até a próxima.